Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Sempre com o espírito cooperativo em alta, iniciamos para você mais uma resenha do cooperativismo e agronegócio. Veja agora então os principais assuntos de hoje. Conheça como funciona o uso de laser e da inteligência artificial na análise do solo. O presidente do Sicoob Central comenta sobre fiscalização e fundo garantidor nas cooperativas de crédito. Novo método de cultivo de ostras reduz custos de produção na atividade. Reveja como foi a reação do agronegócio um mês depois de iniciar a pandemia da Covid-19. O Brasil inteiro, e principalmente Santa Catarina, teve muita consciência, e continuou trabalhando, normal. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. A análise de solo é fundamental para o sucesso de qualquer cultura. Por isso, a Embrapa resolveu desenvolver, em parceria com uma startup, um equipamento capaz de fazer análise de solo de forma rápida, limpa e acessível ao produtor rural. O equipamento usa a mesma tecnologia utilizada pela NASA para tentar descobrir água em Marte. É o que você vai ver agora na primeira reportagem do programa Dia de Campo na TV. Pesquisadores da Embrapa Instrumentação, em parceria com a Agrorobótica, uma startup de São Carlos, São Paulo, desenvolveram uma tecnologia capaz de fazer análise de solo em tempo real. Isso pode ajudar o produtor a aplicar a quantidade exata de insumos que a propriedade precisa e, assim, diminuir custos. A invenção ganhou o nome de AgLibs. Na prática, é só acionar o equipamento para que um feixe de luz seja disparado na direção da amostra do solo. Com isso, é como se o laser iluminasse os componentes e nutrientes presentes no solo. O equipamento utiliza um laser para realizar a avaliação da quantidade de nutrientes e carbono no solo. O mapeamento que é feito, ele é muito parecido com as técnicas tradicionais. Aqui é um exemplo onde nós temos um mapeamento de uma propriedade rural, onde o elemento químico foi medido com uma técnica tradicional, com análise química, e aqui o equipamento que nós temos aqui com o laser medindo o mesmo elemento químico. Esses dois mapas são muito semelhantes e a recomendação agronômica que é sugerida pela técnica é exatamente a mesma que a gente tem com a técnica tradicional. Uma das vantagens do AgLibs é que ele não agride o meio ambiente. Um outro ponto bastante positivo dessa nova técnica de análise de solos é que ela não gera resíduos químicos, ela é uma técnica totalmente limpa e isso a natureza agradece. Outra vantagem do equipamento é a rapidez nos resultados. As análises feitas hoje demoram em torno de uma semana para ficarem prontas. Com o AgLibs, o resultado sai na hora. É só colocar as amostras e, em segundos, já dá para saber como está o pH, a textura e a quantidade de carbono presentes nesse solo. Após ter sido feita a medida aqui no sistema Libs, nós temos um sinal parecido com esse, que é um espectro de emissão do plasma induzido por laser. Esse espectro ele tem informação sobre as emissões dos átomos e íons que tem na amostra. E com base nessas linhas que a gente pode observar aqui, podemos identificar quais são os elementos que tem na amostra. Então, por exemplo, podemos identificar se tem potássio, sódio, fósforo, nitrogênio e entre outros elementos que são importantes para analisar a fertilidade do solo. Se a gente, com base também nessas linhas, na intensidade delas, nós conseguimos também quantificar quanto que tem de elementos, montando modelos de calibração. Esses modelos de calibração nós fazemos usando estatística multivariada, desenvolvendo modelos com inteligência artificial. Além disso, conseguimos também extrair informações das propriedades físicas e químicas da amostra.
Então, por exemplo, nós temos trabalhado aqui na Embrapa Instrumentação para extrair informações, por exemplo, do pH do solo, da estrutura da matéria orgânica do solo e também de textura, que são no caso da textura, é uma propriedade física, né? A ideia aqui é que a gente consegue relacionar a relação entre os elementos com as propriedades químicas e físicas do solo. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E o tema desta quarta-feira será fiscalização e fundo garantidor nas cooperativas de crédito, sob a responsabilidade do presidente do Sicoob Central Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rui Schneider da Silva. Acompanhe. Queria passar umas informações para nossos associados, aquelas pessoas que gostariam de saber mais sobre cooperativa de crédito. As cooperativas têm um sistema de fiscalização e um fundo garantidor dos créditos. A fiscalização ela é feita hoje por um conselho formado por 3 conselheiros, 3 associados, que são treinados, são capacitados para essa finalidade, fiscalizar as cooperativas. E também tem um controlador interno na cooperativa, que é um funcionário que ele é independente e ele está subordinado ao conselho de administração, ou seja, só presta conta ao conselho de administração. E, além disso, existe ainda a auditoria interna ou indireta, feita pelos inspetores da central. As cooperativas têm uma central e essa central faz esse trabalho. E existe também a auditoria externa anual das demonstrações financeiras do exercício social encerrado, que é feito por empresas especializadas. Essas empresas são autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, né? Então, além disso ainda, elas podem ser fiscalizadas direta ou indiretamente pelo DESUC. DESUC é o Departamento de Supervisão de Cooperativas do Banco Central do Brasil. Então, elas podem ser fiscalizadas direto também pelo Banco Central do Brasil. Existe, por parte dos associados ainda, o canal de ilicitudes e o canal de ouvidoria, onde eles podem registrar qualquer observação que tenham a respeito da cooperativa, qualquer irregularidade que eles saibam da cooperativa, eles podem fazer esse registro e que ele é apurado pelas auditorias e apurado pelo Banco Central ou então pelo Centro Cooperativo do Sicoob, no caso do nosso sistema. Então, vocês podem observar que hoje existe um sistema muito rigoroso na fiscalização das cooperativas de crédito. E também nós temos aí um fundo garantidor nacional, que garante os depósitos feitos pelos associados. É garantido até 250 mil, a mesma coisa que os bancos têm, por CNPJ ou por CPF, né? E o Sicoob Santa Catarina tem um fundo a mais, tem uma provisão a mais. O Sicoob Santa Catarina tem o FEF, que é o Fundo de Estabilidade Financeira, que hoje tem em torno de 500 milhões de reais, que ele serve para garantir qualquer balanço que der em nossas cooperativas. Ou seja, um convite aqui para as pessoas que não conhecem do cooperativismo e as pessoas que já estão no cooperativismo, que saibam que seus depósitos, suas operações estão garantidas e, portanto, é a melhor maneira de trabalhar hoje junto às instituições financeiras que existem no nosso país. Essas são apenas algumas informações que eu achei importante repassar aos nossos associados e futuros associados. E veja os assuntos do próximo bloco. Novo método de cultivo de ostras reduz custos de produção na atividade. Reveja como foi a reação do agronegócio um mês depois de iniciar a pandemia da Covid-19. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro.
Tecnologia e inovação estão no DNA da FECOAGRO, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A FECOAGRO é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Tem mudanças que fazem a gente avançar. Eu, por exemplo, mudei do meu banco para o Sicoob. Deixei de ser cliente e virei sócio. Agora, além do atendimento mais próximo, eu tenho os mesmos serviços e garantias de um banco, mas com taxas menores, porque o Sicoob é uma cooperativa financeira. E como o Sicoob apoia a economia local, todos ganham. E você, também quer mudar e colher os melhores resultados? Mude para o Sicoob. Sicoob, somos feitos de valores. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática. Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Copi. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e FECOAGRO. Apoio SIDASC, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Com o esporte eu aprendi que cooperar é a grande sacada, que as maiores vitórias vêm do trabalho em equipe, pessoas que se unem para conquistar juntas. Esse é o cooperativismo. Mais do que um modelo de negócio, um jeito diferente de empreender. Um movimento que está presente em nossas vidas todo dia. Está no campo, na indústria, no comércio, na educação, nos serviços financeiros, está na geração de renda de muita gente. Como no transporte que te leva de um lugar para o outro e até mesmo no hospital que você vai. O cooperativismo também está lá. E ao contrário do que acontece nas quadras, aqui a rede está do nosso lado, é a nossa força. E os cooperados somos nós, mais de 15 milhões de brasileiros. E também pode ser você. Vem ser Coop, tudo ao seu redor já é. Reduzir os custos de produção no cultivo de ostras. Este é o objetivo do trabalho que está sendo desenvolvido pelos pesquisadores da EPAGRE-SEDAP. É um método de cultivo em cluster, ou seja, criação em grupos, em aglomerados de ostras. Essa técnica permite ainda um melhor aproveitamento da carne do molusco. Veja a reportagem do programa SC Agricultura. Investir na pesquisa em maricultura é valorizar um produto de Santa Catarina.
já que 90% da produção nacional de moluscos vem daqui do estado, principalmente de Florianópolis. Uma nova técnica de cultivo de ostras está sendo estudada pelo Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE, o CEDAP. O projeto de pesquisa visa diminuir custos de produção e explorar um novo produto da maricultura catarinense, a carne de ostra desconchada. Então, no cultivo tradicional são empregadas lanternas, que são essas estruturas de cultivo, com pratos de plástico e rede. Então, as ostras são acondicionadas aqui e à medida que elas vão crescendo, elas vão sendo peneiradas e ajustada a densidade e o tamanho também da malha. Então essa é a mão de obra que a gente pretende reduzir com a nova técnica. Essa técnica é muito trabalhosa e o custo de produção pode chegar a representar até 50% do custo total de produção da ostra. Na nova técnica, o processo inicia com conchas de ostras vazias, que são mergulhadas em um tanque com larvas do molusco produzidas em laboratório. Após as sementes estarem fixadas nas conchas, elas são transferidas para o mar, ainda ensacadas, permanecendo lá por algumas semanas. Depois, elas são penduradas em uma corda, onde permanecem no mar por cerca de 8 meses. Então, para avaliar uma nova técnica visando a redução do custo de produção, estamos testando com a técnica de cultivo em clusters alguns pontos, como a taxa de retenção das larvas que viraram sementes aderidas às conchas. Também estamos testando a taxa de predação por peixes depois que as cordas são montadas e transferidas para o mar. E também estamos avaliando algumas técnicas de manejo, como o espaçamento entre uma concha e outra e o efeito disso na produtividade dessa técnica. Aqui nós vemos uma corda já com os clusters pronto para ir para o mar para iniciar a fase de crescimento e engorda. Então, pessoal, esse aqui é o resultado que nós estamos tendo da pesquisa em andamento com cultivo de ostras em cluster. A gente vê aqui um cluster de ostras após 5 meses de cultivo no mar. A concha original, onde foi feito o assentamento das sementes, é essa maior, e a gente vê aqui várias conchas aderidas, umas 8, mais ou menos, 9 conchas por cluster. Então, com tamanho aí mais ou menos de uns 5, 6 centímetros. E após 8 meses de cultivo, aqui nós vamos ver o rendimento de carne de ostra por cluster. O novo método de produção de ostras, que ainda está em fase de pesquisa, é desenvolvido no Ribeirão da Ilha, tradicional comunidade de criação de moluscos, localizada na região sul de Florianópolis. Bom, essa pesquisa foi uma solicitação que veio do setor produtivo, para o CEDAP. Nós temos a grande mortalidade em massa de verão. Então, essa foi uma pesquisa solicitada para que reduzisse o custo de produção e principalmente para a gente poder começar a trabalhar com um novo produto que é a carne de ostra. Geralmente, de junho até final de novembro é o auge da carne da ostra. Porém, aqui em Florianópolis é uma cidade turística, então a época que mais se consome seria verão. E é justamente o período que nós temos a maior mortalidade. Olha, eu penso que vai possibilitar um cultivo com menor custo de produção, porque evita toda a mão de obra de trabalho em berçários, em lanternas de ostra, repicagens, E seria um cultivo mais extensivo, pode ser feito em larga escala e para aproveitamento principalmente de carne de ostra, Porque as ostras ficam grudadas ali. Alguma porcentagem dessas ostras talvez possa ser aproveitadas para mesa também, mas seria para aproveitamento de carne a grande sacada desse sistema, Isso era
mês de abril de 2020. Apesar do momento gerado pela crise sanitária provocada pelo coronavírus, o setor agrícola catarinense ainda não sentia os efeitos práticos daquele isolamento social. As exportações continuavam aquecidas, os contratos internacionais estavam sendo cumpridos e a esperança era de que a partir de outubro ou novembro tudo voltaria ao normal. Vamos relembrar estes momentos vividos no início da pandemia na reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. O produto interno bruto gerado pelo agronegócio catarinense, apesar de toda a pandemia de coronavírus, ainda não foi impactado diretamente. O Estado, aliás, até ampliou os embarques de carne suína, com um faturamento que bateu em 278 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano. Santa Catarina segue como o maior exportador nacional. Os principais mercados continuam sendo a China, Hong Kong, Chile e o Japão. Na área de frangos, a proteína foi a sexta commodity mais exportada pelo Brasil e também não teve impacto com a crise sanitária mundial aqui no estado. Nós conversamos via teleconferência com o secretário da Agricultura, Ricardo de Gouveia, sobre o cenário atual do estado. A agricultura, propriamente, né, ela não sofreu tanto, né, impacto do coronavírus, né? Como o pessoal está no campo, produzindo, e alimentos, é importante. Eu acho que o agricultor, o Brasil inteiro, e principalmente Santa Catarina, teve muita consciência, né, e continuou trabalhando, né, normal. O que a gente vê pontualmente é algumas situações como, por exemplo, o pequeno produtor, a agricultura familiar, que dependia de alguns estabelecimentos e alguns locais para comercializar seu produto, teve um pouco mais de dificuldade, né? Teve dificuldade, talvez, um pouco do transporte disso, apesar de que não estava proibido o transporte, não está ainda, né? Proibido o transporte de mercadorias e nem estabelecimentos que vendam alimentos, né? Estão abertos, mas a gente percebeu aqui, recebeu várias informações dessa dificuldade. Então, também dificuldade por um período do pessoal, principalmente economia da agricultura familiar, que recebia também o valor da merenda escolar. Como a merenda escolar foi suspensa porque as escolas estavam fechadas, o pessoal também ficou sem receber. Já montamos um programa junto com a Secretaria de Educação e Desenvolvimento Social. Foi sancionada, na terça-feira pelo presidente da República, projeto de lei que permite, então, que esse produto da merenda escolar possa, num caso excepcional como agora, ser, então, distribuído em produto propriamente para as famílias dos alunos. A pergunta que fica nesse momento é a seguinte: o mercado exportador catarinense deve se reequilibrar, manter o seu desempenho a partir de quando? Eu acho que esse é um ano está sendo totalmente atípico, né? Com muitas coisas acontecendo, principalmente para nós aqui, o coronavírus, a estiagem, tudo está prejudicando, sem dúvida, de certa forma, a produção. Veja que o oeste, onde nós temos a grande produção de aves e suínos, estão com problema de água, né? De abastecimento de água. E isso pode afetar um pouquinho também a nossa produção. Então, acredito que ainda, talvez, esse ano, ainda vamos enfrentar um pouco mais de dificuldade para o ano que vem estarmos mais estabilizados. Para o secretário Gouveia, assim que a pandemia for controlada, o agronegócio voltará a impulsionar a economia, porque sem comida, ninguém vive. Você deve estar lembrado dessa mobilização, né? Foi agora, no dia 11 de março, onde as federações agrícolas do estado lotaram a Assembleia Catarinense pedindo urgência na prorrogação do Convênio 100. Aquele que poderia impactar no aumento de impostos dos insumos agrícolas, caso reprovado. Pois bem, tudo isso surtiu efeito. É momentâneo, mas pelo menos até o final de dezembro deste ano, nada muda. A medida aprovada ou prorrogada pelo CONFAZ, o Conselho Fazendário Nacional, prevê isenção tributária em operações internas e reduz a cobrança de ICMS na comercialização interestadual de insumos agrícolas. Como a medida não é eterna, né? Ela só foi prorrogada até final do ano, a gente vai ter que ficar vigilante, né? Os políticos, né? Eles
sempre precisam agradar a torcida, né? Então, a gente tem que sempre continuar pressionando, porque o convênio 100 para nós é fundamental, porque mexe no custo, né? E falar em custo, né, nós hoje temos uma nova realidade econômica, né? Como a agricultura ela está sendo impactada também pela economia mundial que está em recessão em função da pandemia, né? Com certeza, o mercado internacional hoje já está claro que ele está num patamar bastante baixo, né? E nós ainda temos um pequeno ganho em função das exportações e o dólar alto, né? Mas isso isso não é fixo, né? Então, a gente tem essa variação e nós temos essa concorrência internacional, onde é que nós temos que ganhar o jogo justamente no custo. Como o impacto de impostos em cima do custo impacta em torno de 10% a 15% no nosso custo, isso pode até inviabilizar a nossa agricultura. O convênio reduz a base de cálculo do ICMS em até 30% para fertilizantes e rações, e em até 60% para defensivos agrícolas e para as sementes. Se até a próxima safra de inverno a cadeia está protegida, é preciso pensar no futuro. Por isso, a mobilização continua. Na próxima safra, a gente vai ter já preços maiores em função do dólar, e nós temos muitos insumos que são importados, né? 90% do nosso fertilizante é importado, as principais moléculas para os defensivos também são importados, então tudo sofre um aumento de preço, né, em função da política cambial que nós estamos vivendo hoje. Agora, as federações vão ficar de olho para saber se esse desconto aí vai chegar a quem interessa, o produtor rural. E com a continuidade do bom desempenho da produção de alimentos na pandemia, vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a sua audiência, deixando um grande e cooperado abraço para todos e até amanhã.